Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, o assunto é endividamento. O percentual de famílias endividadas no Rio Grande do Sul em novembro chegou a 91,8%, ficando estável em relação ao mês de outubro, onde o percentual ficou em 91,9% e em patamar bem acima dos 86,1% registrados no mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pela FEComércio como parte da pesquisa de endividamento e inadimplência dos consumidores gaúchos. Para a gente entender esses dados, esse cenário, como é possível equilibrar as contas e o que a gente pode fazer, principalmente neste fim de ano, a gente recebe no programa de hoje a economista da FEComércio, Giovana Menegotto, também o economista Gustavo Inácio de Moraes, ainda o educador financeiro e economista Everton Lopes, e também o economista-chefe da CDL Porto Alegre, Oscar Frank. Muito obrigado a presença de vocês aqui com a gente no Parlamento da Capital Gaúcha, para a gente poder falar sobre a economia, né? Aqui a gente sempre está falando sobre a economia que está sempre circulando pelos projetos de lei. Afinal de contas, a gente está falando de orçamento também, agora também das famílias, das pessoas que neste final de ano muitas estão aí chegando a um momento em que tem que escolher o que fazer com o 13º, por exemplo. Queria começar entendendo contigo, Giovana. Bem-vinda, muito obrigado pela presença. Essa pesquisa traz aí dados que a gente primeiro tem que entender que há uma diferença, né, entre endividamento e inadimplência. Bem-vinda. Muito obrigada. Exatamente, Felipe. Acho que não tem um jeito melhor de começar falando da questão do endividamento, fazendo essa distinção. O que é o endividamento e o que é a inadimplência? Porque afinal, posso quase apostar aqui com vocês que todos nós somos endividados. Se a gente usa o cartão de crédito, nós somos endividados. O problema é quando a gente tem dívidas e não paga essas dívidas, que a gente entra numa situação de inadimplência. E aí tem todas as consequências da gente começar a ter um risco muito grande de sair do mercado de crédito, não conseguir mais ter acesso ao crédito, que é uma ferramenta extremamente importante para dar suporte para o consumo das famílias. O que a nossa pesquisa tem mostrado? Né? Que o crédito ele foi fundamental ao longo de toda a pandemia para dar suporte e o que a gente imagina muito provavelmente para o consumo mais essencial. Porque o orçamento das famílias ficou muito apertado por causa da inflação e apesar de a gente recentemente ter visto um certo alívio nesses indicadores que a pesquisa capta, muito provavelmente porque a gente tem um mercado de trabalho que continua com uma recuperação forte, a gente tem uma recuperação da massa de rendimento, da renda média, por mais que não tenha voltado ao pré-pandemia, a gente teve também uma massa de auxílios das transferências, isso tudo deu muito suporte para que a gente conseguisse ver um certo alívio aí nesses dados ao longo dos últimos 3-4 meses. Mas fato é que quando a gente compara a série, a gente está indo em patamares muito elevados de principalmente famílias que estão com dificuldades de pagar suas contas em dias. E isso é mais evidente num grupo de famílias que tem renda menor. Apesar da nossa pesquisa fazer um recorte grande, que é até 10 salários mínimos, é nesse grupo que tem as famílias que têm as rendas menores, em que esses indicadores são ainda maiores. Só para a gente ter uma ideia, enquanto a gente tem cerca de 37% das famílias que não estão conseguindo pagar contas em dia, esse percentual sobe para 43% se a gente faz esse recorte. E muito provavelmente é bem maior naquelas famílias que têm renda ainda menor. E isso, obviamente, dá um sinal de alerta, até porque a gente está chegando agora. Já estamos no final do ano, na reta final, essa é a semana, né, que é o ápice antes das compras e as vendas do Natal. E as famílias precisam estar muito bem organizadas, inclusive aquelas que recebem 13º. Quando cai na conta, precisa, antes de sair, pensando, que bom, agora eu tenho uma folga, agora eu vou poder comprar. Não, só um pouquinho. Como é que está a saúde financeira aí das contas da família? Primeiro, a gente precisa entender quais são as prioridades para a destinação desse recurso. Né? E depois, tendo uma situação que é confortável, que já tem aí o pagamento de dívidas, não tem conta em atraso, já tirou aí para a reserva de emergência, daí sim se pode pensar para onde destinar o que sobrou aí desse 13º. A gente pode falar um pouco mais sobre isso, porque é importante as pessoas ouvirem como que isso pode ser consertado, digamos assim. A Giovana falou sobre grupos de renda e a pesquisa também analisou esses grupos de renda e a gente vai acompanhar agora alguns desses dados. Acompanhe. De acordo com a pesquisa de endividamento e inadimplência dos consumidores gaúchos, o percentual de endividados foi de 92,2% para o grupo com renda até 10 salários mínimos.
Para o grupo acima de 10 salários mínimos, o percentual foi de 89,7%. A percepção quanto aos muito endividados teve aumento em relação a novembro do ano passado. Enquanto para famílias com renda até 10 salários mínimos, o percentual passou de 20,5% para 22,9%. No caso das famílias que ganham mais de 10 salários mínimos, o percentual foi de 4,7% para 6,5%, patamar consideravelmente menor. Pois é, esses dados mostram aí que as famílias que recebem aí até 10 salários mínimos estão aí, as que mais estão endividadas, né, Gustavo? A gente viu aí um certo aumento de 5% do ano para cá desses endividamentos. Na tua visão, o que isso explica aí desse ano passado para cá? Bem-vindo. Obrigado, Felipe. Uma saudação a todos que nos assistem. Na verdade, o que acontece aqui é que houve uma recuperação importante, já citada pela Giovana, né, durante o ano de 2022, uma recuperação do mercado de trabalho, ainda que não fosse uma recuperação nos níveis de renda anteriores. Essa recuperação do mercado de trabalho acabou encorajando muitas famílias a tomarem crédito, a se endividarem, né? Os produtos financeiros são oferecidos àqueles que recebem salário na sua conta, e isso acabou causando, provavelmente, um maior endividamento também dessas famílias. A gente teve também, né, um segundo fator bastante importante para explicar isso, um processo inflacionário ao longo de 2022, um processo inflacionário que afetou as famílias de baixa renda. Nós tivemos importantes reajustes no que diz respeito à alimentação, higiene e também vestuário, e isso afetou, então, o grupo de despesas das famílias, né, o grupo de despesa prioritário das famílias de menor renda. Então, o que houve aqui, né, foi, por um lado, uma má notícia, a notícia da inflação, a notícia do reajuste dos preços, mas também uma boa notícia, na medida em que a população se recolocou no mercado de trabalho. Nós tivemos taxas históricas aí de redução de desemprego, taxas que se aproximam lá do ano de 2013, quase uma década aí de recuperação marcante em 2022, mas, né, que também, ao mesmo tempo, faz com que muitas instituições financeiras, muitos bancos acabem, né, proporcionando a oportunidade dessas famílias se contratarem, né, de se alavancarem em termos de crédito a partir dessa empregabilidade. E aqui fica um alerta importante, certamente o Evandro vai desenvolver um pouquinho melhor essa ideia, né, o Everton vai desenvolver um pouquinho melhor essa ideia, mas fica aqui um alerta de que muitas vezes o cidadão ele vai contratar crédito, ele se fixa no valor a ser contratado. Né? Por exemplo, vou contratar um crédito de 10 mil reais, vai cair 10 mil reais na minha conta. Vou contratar um crédito de 20, vai cair 20 mil reais na minha conta. E o mais importante em si não é o valor, né? Mas antes as taxas que serão cobradas, ou as chamadas taxas de juros. E muitas vezes o cidadão está desatento. A gente tem várias experiências de casos de superendividamento que nós recebemos lá na universidade, que tem esse ponto. Quer dizer, o cidadão, a família, ela percebe o montante como importante, mas ela não se atenta às taxas que serão cobradas. E são taxas, muitas vezes, né, que nós vamos poder considerar abusivas. Né? Hoje a taxa de juros no Brasil é de 13,75 ao ano, né? E tem muitas instituições financeiras, muitas instituições de crédito, até mesmo bancos, que estão oferecendo taxas de 2% ao mês. Né? Então a diferença é bastante acentuada e o cidadão ele fica, né, talvez ludibriado, né, ou hipnotizado pela possibilidade de ter um grande montante disponível na sua conta, ao invés de prestar atenção naquilo que é mais importante, que é a taxa que vai ser cobrada. Claro que se justifica muitas vezes por situações de emergência, né, mas a gente faz aqui já esse alerta. O importante é prestar atenção nas taxas e não no montante a ser contratado. O montante a ser contratado é praticamente um detalhe, faz parte do seu projeto, faz parte da sua necessidade eventualmente, mas as taxas é que embutem o perigo da inadimplência, né, como citado aqui pela Giovana, do perigo disso não caber mais no seu orçamento lá à frente. E fazer esse planejamento é importante porque muitas vezes, Everton, depois as pessoas também podem pensar assim, depois a gente resolve como eu vou pagar, né? Tudo bem, dá uma olhada nesses juros, assim, mas como o Gustavo falou, o dinheiro vai estar na conta ali do crédito, né? A gente até gostaria de salientar que a pesquisa também demonstrou que o maior comprometimento dessas dívidas é com cartões de crédito, 92%, aparecendo também com destaque débitos referentes a carnês, 42%, financiamento de carro, 22,6% e crédito pessoal, 15,3%. É uma realidade só dos gaúchos aqui ou a gente está vendo o Brasil todo nesse patamar aí? Bem-vindo. É uma realidade
prazer de estar aqui de novo com os colegas aqui. Na verdade, isso é Brasil, né? Infelizmente é Brasil, mas não é de agora, né? A gente há 26 anos trabalha educação financeira e a gente todo ano, todo final de ano é a mesma coisa. O brasileiro não se planeja, não se organiza e tanto é que a importância disso, que na semana passada nós tivemos a Semana da Estratégia Nacional de Educação Financeira, né, do Banco Central, FEBRABAN, onde o tema era a resiliência financeira. O que seria isso, entre aspas, né? Seria o que nós passamos aí em relação à pandemia, onde o brasileiro não se organiza, não se planeja, mas precisa agora se reorganizar. Até mesmo aqueles que estão com as contas em dia precisam... A pesquisa mostra, ela cresceu, né? Ela vem crescendo, a pesquisa vem crescendo, o endividamento. E a Giovana falou, importante isso, né? Todos nós somos endividados, temos que levantar a mão. Agora, o importante é saber o quanto desses endividamentos que temos são dívidas ruins ou dívidas boas. No exemplo que o Gustavo comentou aqui das taxas de juros, é verdade, a pessoa se preocupa com a parcela que vai pagar e não necessariamente o quanto, o montante em si. Só para exemplificar, 10% ao mês, a dívida dobra em 7 meses. Então, esse é um detalhe que as pessoas precisam ter num primeiro momento, consciência financeira. Precisam se conscientizar, viver dentro da sua realidade financeira. Enquanto as pessoas estiverem pensando que ganham, exemplo aqui, 5 mil reais por mês, com 5 mil de limite de cartão de crédito, não ganham 10, ganham 5. Então, precisam se conscientizar de que precisam viver dentro da realidade, senão todo ano a FEComércio vai estar, né, o CDL vai estar sofrendo porque a economia não vai estar girando, o FEComércio vai estar dizendo que os dados aumentaram em relação ao anterior, ao ano anterior, ao mês anterior, e nós sofrendo como educadores financeiros tentando ajudar esse pessoal todo. Que não entra na cabeça, mas assim, uma questão que o Everton trouxe que me chama a atenção dos superendividados, Oscar. Sim. Que público é esse dos superendividados, para a gente tentar entender? É esse público que não consegue lidar com essas taxas aí? Bem-vindo. Obrigado, Felipe. Obrigado aos demais colegas. Uma saudação para quem está nos assistindo. Sim, a questão dos superendividados, ela acomete as pessoas que têm uma renda menor, uma renda inferior. Claro que isso não poupa também aquelas pessoas que têm uma renda maior, inclusive quando nós analisamos a nossa própria base de dados da Boa Vista SCPC com relação às pessoas que são inadimplentes, nós temos possibilidade de inferir, de presumir a renda delas com base no comportamento de consumo. E mais da metade dos inadimplentes, nós estimamos que cerca de 2,6 milhões de gaúchos estão numa situação de inadimplência, isso dá cerca de 29,4% da população adulta. Mais da metade, cerca de 53%, ganha até R$2.000 mensais. Nós temos situações em que as pessoas ganham 11, 12 mil reais ou até mais. Provavelmente isso está atrelado a uma situação de desorganização financeira, acontece também, mas a renda é um fator muito importante para explicar esse perfil com relação à inadimplência. E, inclusive, quando a gente traz prognósticos, cenários com relação ao futuro, nós tivemos esse aumento muito considerável da taxa Selic, que atua para encarecer o custo das dívidas. Então, saiu lá de março de 2021 de 2% para 13,75%, justamente por conta desse processo inflacionário. E as expectativas mostram que nós deveremos conviver com essas taxas de juros altas pelo menos até meados do ano que vem. Então, eu vejo um fator limitante para baixas mais consistentes desse indicador de inadimplência, que é algo que particularmente me preocupa e que deve limitar o crescimento econômico em 2023. Importante ouvir então o que o Oscar está dizendo aí com essa taxa aí, o quanto a gente tem que se cuidar para realmente não passar para o perfil de inadimplente, Giovana, porque a pesquisa também mostrou que foram questionados também a população sobre as condições de pagar essas dívidas em atraso. E 42,4% do segmento de até 10 salários mínimos disseram que não poderiam fazê-lo parcialmente. Ao passo que 7,7% admitiram que não teriam condições. Ou seja, a gente vê um público que consegue renegociar, talvez, fazer um pagamento parcelado. Isso também a gente tem que levar em consideração, tem que cuidar, porque esses parcelamentos muitas vezes têm juros também, né? Claro, todos têm juros, né? E quando a gente pensa assim, se a gente for olhar para o perfil ali de dívida, né? Que a dívida mais comum é do cartão de crédito. Esses juros, quando a gente não paga a fatura em dia, esses juros, quando a gente entra ali no rotativo, esses juros crescem muito, muito, muito rápido. Se a Selic está agora 13,75, essa taxa de juro, ela vai ser, agora eu não sei mais ou menos quanto ela está rodando, mas eu imagino que uns 150 no mínimo % ao ano.
né? Ou seja, essa taxa ela cresce muito rápido e ela ainda é muito mais alta porque é um tipo de crédito, assim como o cheque especial, que tu não tem nenhuma garantia. Então, é muito fácil tu tomar, mas custa muito caro depois se tu não paga. E todos os outros, os carnês, crédito pessoal, como a gente colocou aqui, né, a gente tem uma taxa básica já bem mais alta, então todas as taxas que são referenciadas nessa taxa, conforme o risco, elas também vão ser mais altas. E o que a gente vê justamente é que ao longo aí, né, desses 2 anos, principalmente ao longo do último ano, que a gente viu um aumento muito grande do endividamento, chama atenção alguns aspectos. Por exemplo, que a gente vê em termos de tempo médio de atraso, né, que continuou de alguma forma estável. Além disso, né, a gente vê quantas famílias que estão se sentindo muito endividadas. Também a gente está vendo aí um pequeno aumento, mas a gente tem uma certa constância. Se a gente compara com o resto da série, em que a gente tinha outras características, a gente vê que a gente tem patamares elevados, mas tem uma configuração um pouco diferente. O que nos dá um pouco mais de, assim, reforça a nossa hipótese de que muito desse crédito, ele acabou sendo demandado e utilizado para tentar comprar as coisas do dia a dia que, por causa da inflação, que diminuiu muito o orçamento de todo mundo, mas principalmente daqueles menores, as pessoas não estavam conseguindo comprar. Só que o que acontece? O que a nossa pesquisa parece indicar é que essa situação, as pessoas elas estão com as contas atrasadas, mas elas estão tentando pagar alguma conta. Tanto que a gente não vê outros indicadores dispararem. Por exemplo, quando as famílias elas dizem que elas não têm nenhuma condição de pagar nenhuma conta nos 30 dias, ele se mantém baixo. Ou seja, as famílias estão fazendo um esforço muito grande para justamente tentar pagar suas contas, mesmo as que estão atrasadas, para tentar se manter no mercado de crédito. Porque o crédito está dando uma sustentação importante no consumo, principalmente das famílias que têm renda menor, para o consumo de bens que não são necessariamente aqueles financiamentos e que as pessoas fazem de uma forma planejada ou eletrodomésticos, mas também um consumo que também está dando suporte para o consumo de itens mais essenciais. Pois é, e nesse sentido a gente pode ver a movimentação, principalmente no final do ano agora, daqui a pouco o 13º, o próprio saque extraordinário da FGTS também, muita gente tem usado para poder pagar as dívidas, Gustavo? Perfeito. A gente sempre aconselha, né, que todo recurso extra, todo recurso relativo a 13º ou a saque extraordinário do FGTS seja priorizado para as dívidas. As dívidas, como colocou a Giovana, correm juros e esses juros acabam aumentando o montante. Logo, é prioritário e emergencial que você, assim que possível, né, assim que tem um recurso disponível, você priorize o pagamento das dívidas. Só então, depois, sobrando algum recurso relacionado a essa renda extra, é que você vai, então, priorizar o consumo. Né? Mas sempre é importante livrar-se das dívidas porque estão correndo juros e os juros acabam onerando ainda a parcela que você contratou, né? E no final você tem, né, ainda um montante ainda maior. Então, a gente sempre dá essa dica, né? Seja do FGTS, seja do 13º, ou seja de alguma herança, alguma loteria, enfim, o que for, né? O que sobrar de dinheiro, priorize o pagamento das dívidas, né? Priorize a sua organização financeira e aí, só então você passa a um nível de consumo e de, eventualmente, recontratar, né, uma compra de um bem durável, a renovação de um bem durável, a renovação dos seus vestuários, para, né, poder ter uma organização e poder ter uma vida financeira saudável, uma família saudável, né, o tempo todo. Né? Quer dizer, priorizar a dívida primeiro. Exatamente. Nós realizamos recentemente uma pesquisa lá na CDL Porto Alegre a respeito desse final de ano atípico, onde nós tínhamos diversos eventos e algo que realmente não aconteceu em nenhum outro momento, envolvendo Black Friday, Natal, eleições e Copa do Mundo, né, num período bastante curto de tempo. E uma das questões que nós perguntamos era justamente envolvendo a destinação do 13º salário. E a gente ficou bastante satisfeito com as respostas, os dados eles foram coletados em outubro. Então, para aqueles que ainda tinham a primeira e a segunda parcela ou já tinham recebido apenas a primeira parcela, a destinação dos recursos para mais de 60% dos entrevistados seria o pagamento de dívidas. Então, eu entendo que isso faz parte já talvez de uma compreensão por parte das pessoas de que aquilo realmente pesa no orçamento das famílias. Tanto é que se a gente for analisar um outro tipo de dado, que é algo que eu recorro bastante também nas minhas exposições, apresentações, que é o quanto que o serviço da dívida, ou seja, os juros e amortizações, então as pessoas contratam operações de crédito, empréstimos, financiamentos, quanto que aquela parcela compromete da renda mensal dessas famílias. Então, no Brasil, ali
quando começou a pandemia, era cerca de 20%, ou seja, de cada R$100, R$20 eram comprometidos com dívidas. E esse percentual já está em mais de 29%. Então houve um aumento muito considerável num espaço bem curto de tempo, ou seja, essas dívidas pesando cada vez mais e reduzindo o espaço dessas famílias para gastos com outros tipos de bens e serviços. Então esses recursos extras acabam entrando no orçamento e provavelmente serão destinados em boa parte, em boa medida, para a quitação desses débitos. Para a gente poder encerrar esse primeiro bloco, a pergunta que não quer calar, tá? Professor, diante desse cenário, como ter a reserva de emergência? É possível? A Giovana comentou logo na primeira fala dela sobre a reserva de emergência, né? Mas de novo, as pessoas não vivem dentro da sua realidade, né? A detalhe interessante assim, ó, a economia comportamental explica muito isso, né? Nós somos mais emocionais do que racionais. Então, chega no final do ano, e o que ele explicou é verdade. Há anos já, eu não vejo matérias diferentes que digam que o 13º seja direcionado para endividamento, para pagamento de dívidas, desculpe, né? Então, as pessoas não se planejam, a falta de planejamento acaba acontecendo. Chega no final do ano, onde recebe um dinheiro extra, né? Que é o 13º, as parcelas, né? O que as pessoas fazem? Primeiro elas pensam em pagar suas dívidas para poder voltar para o mercado de crédito ou melhorar a sua posição. E depois saem para comprar de novo. Ou seja, dezembro, janeiro, fevereiro são os meses mais pesados do orçamento. Então as pessoas acabam sempre se empipinando, digamos assim, nesses períodos para abril começar tudo de novo. Então, falta de planejamento, falta de conscientização financeira das pessoas. E, infelizmente, essa roda se repete, esse giro se repete, essa corrida dos ratos que a gente tanto conhece, né? Ela se repete a todo tempo. E podendo começar com pouco para guardar também tendo a consciência de que aquele dinheiro que está guardado não existe, porque também a gente daqui a pouco quer gastar aquela reserva, né? Imagina uma situação, ele falou 29%, tá? R$29 a cada 100, né? Tu imagina, então a pessoa deveria viver com menos para fazer reserva financeira, certo? Então digamos que de 100 ela deveria guardar 10, 15, o que for confortável para ela, mas 29 já está comprometido aqui. Com quanto ela vai viver? Então ela precisa resiliência, ela precisa, né, se readequar, se reorganizar financeiramente para poder sair do sufoco. Senão, o mesmo tempo em que ela levou inconscientemente para se endividar, ela vai levar talvez até mais para poder voltar à sua realidade e não ficar nesse círculo vicioso aí do endividamento. A gente pode falar mais sobre isso no próximo bloco, porque agora a gente vai para o intervalo e volta em instantes. Até já.